Olá, cá estou eu aqui com mais um vídeo sobre uma próxima personalidade. E para você que acompanha as personalidades no site 16personalidades.com, estou entrando, como vocês viram no último vídeo, nos diplomatas. Estou seguindo essa ordem porque eu sei que a maioria gosta desse site. Então falei dos analistas e agora estou entrando nos diplomatas. Falei do mediador na semana passada e hoje vamos entrar com o conselheiro. O conselheiro nada mais é que o INFJ. Se você é dessa personalidade e conhece o MBTI, essa sigla é familiar para você. E eu coloquei o nome como conselheiro e não advogado. Sei lá, gente, coisa minha, porque eu acho que nem todo advogado é INFJ. Então eu penso assim na minha cabeça, de idealista. Vai que, ó a intuição extrovertida minha, vai que e se um advogado olha isso e pensa que tem a ver com ele e não tem, entendeu? Aliás, por falar em advogado, eu, como trabalhei 6 anos em recrutamento e seleção, participava de entrevistas tanto coletivas quanto individuais, eu cheguei a fazer vaga para advogado e para estagiários de direito dentro de empresa. Trabalhei 6 anos em várias empresas, desde a faculdade, passei a faculdade inteira fazendo estágio e sempre foi, na maioria das vezes, em recrutamento e seleção. Eu lembro, quando eu trabalhava numa empresa, uma indústria farmacêutica, que eu tinha uma vaga de estágio em direito. E foi muito interessante porque eu consegui ver o perfil do advogado ali, até o próprio INFJ, de uma forma muito clara. E como as empresas no geral usam o MBTI, porque ajuda, na parte de desenvolvimento tanto dos colaboradores que estão ali, quanto para a gente selecionar pessoas. Então, como eu conhecia, deu para ver nitidamente quem era INFJ e quem não era. Por isso que eu tô falando que nem todo advogado é INFJ. Aliás, o INFJ que trabalha dentro de uma empresa, trabalhando com um contrato, fazendo toda essa parte que intermedia, por exemplo, que é o que a maioria faz entre o escritório de advocacia e que intermedia o escritório de advocacia e o cliente, eles não costumam ter esse perfil mais intuitivo do conselheiro, do INFJ. Então, por isso até que eu tirei o nome advogado, porque eu conheci vários estudantes e advogados também dentro de empresa que não tinham. E eu vou explicar por quê. Aliás, eu vou até contar a entrevista que foi bem bacana. Tinham 2 tipos muito comuns de candidatos para essas vagas de direito, seja essa de estágio nessa empresa, como de outras vezes que eu fiz para advogado. É que para o estagiário é bem mais legal você ver, porque o estagiário, a pessoa que está buscando estágio, ela não tem ainda tanta noção da personalidade dela, a não ser que ela conheça aqui, como vocês estão vendo. Então, a gente tinha uma vaga para trabalhar dentro de uma área de contrato. Na verdade, tinha várias vagas, mas essa que eu estou te falando é de contrato, que seja, era uma pessoa que ia ter que ler contrato, analisar contratos e tudo mais. Não era uma pessoa que ia lidar direto com o cliente ou defender caso, que seria um advogado típico de escritório. Sabendo disso, eu precisava de uma pessoa com um perfil mais sensorial, não com um perfil mais intuitivo. E aí a gente via 2 tipos. Tinha aquele estudante de direito que era super sensorial, que sabia as leis de cor, sabe? E tinha aquele outro que toda vez que você perguntava alguma coisa, ele falava tipo uns 10 minutos até entrar de fato no que ele realmente queria falar. Então era sempre muito mais longa a entrevista com esse pessoal, mais intuitivo, percebeu? E o INFJ, o conselheiro, ele tem um perfil extremamente intuitivo, Ele domina o que a gente chama de função intuitiva introvertida. Então você está falando de uma pessoa que ela recebe a percepção do ambiente através da intuição. E como ele recebe, porque é introvertida, quando a gente fala de introvertida nas funções, a gente está falando de uma energia psíquica que vem para o sujeito e não para o outro que a gente chama de objeto, no caso o ambiente, diferente do intuitivo extrovertido. Então toda vez que a gente perguntava, que a gente demandava uma pergunta para ele, ele vinha com todos aqueles pensamentos
E assim, uma profundidade, assim, e nós que somos intuitivos e extrovertidos, a gente tem até essa vamos dizer, isso chama de prolixo, né? Ser Ixi, agora buguei aqui. Mas a gente tem um pouco desse aí, gente, bom, que seja. A gente também é prolixo. Só que o intuitivo introvertido, ele é extremamente prolixo. Porque ele fica só nele ali, né? A referência da intuição é ele. E aí ele vai falar dos pensamentos. Aí a gente perguntava, nossa, por que você escolheu o curso de Direito? Pensando na vaga de estágio. Então, sabe de uma coisa? Ele começava, porque eu lembro uma vez que eu li um livro de filosofia na escola que me remeteu à minha infância e que aí, a partir disso, me remeteu também ao meu avô. Não sabia que o meu avô era advogado, mas o meu avô tinha... Gente, e vai, você não conhece alguém assim? Então, intuitivo e introvertido, muito fácil, assim, é bem típico. E o jeito solene de falar, né? E aí eu vou te explicar depois por quê. Porque o INTJ, que também é um intuitivo introvertido, não tem esse jeito solene de falar e conclamar aquilo que ele pensa, porque ele é racional, né? Já dando a resposta aqui. E os racionais tendem a ser mais objetivos. Então, a forma do INTJ expressar essas ideias tão profundas que ele tem é através do sentimento, e do sentimento voltado para o outro, né? É um sentimento onde o outro é a referência. Por isso que são ótimos advogados de escritório. De escritório. Ele precisa entender e valorizar, priorizar o valor do outro, seja lá quem for que ele está defendendo. E a intuição, que é essa capacidade de perceber o ambiente de uma forma sutil, nas entrelinhas, além dos 5 sentidos, é super necessária. É super necessária. Ele precisa dessa percepção quando ele estiver defendendo um cliente num tribunal, entende? Essa percepção é o que vai dar os argumentos para ele. E aí a forma como ele vai fazer é sempre voltada para os valores do cliente, que é a função auxiliar dele, que é o que difere ele do arquiteto INTJ. É isso que vai auxiliar ele. Porque o INTJ, a função, como eu falei no outro vídeo, é a função racional para fora e não a função sentimento para fora, como conselheiro. Então ele vai sempre partir de uma lógica, né, daquilo que é lógico para o outro e para o ambiente. Ele vai fazer um movimento para a lógica, sai da intuição também, mas vai para a lógica. E o conselheiro sai da intuição, mas vai para o sentimento, né, para o valor do outro. Aliás, função sentimento, para você entender, não tem a ver com se a pessoa sente ou não. O INTJ, arquiteto, por ser racional, também sente. Todas as personalidades sentem, independente de serem racionais ou sentimentais. O que difere é como ele toma a sua decisão. Então, se ele toma a sua decisão de uma forma lógica, ele prioriza, julga as coisas de uma forma lógica, ou ele julga as coisas e prioriza de acordo com os valores dele ou do outro. No caso do FE, que é o INFJ conselheiro, é de acordo com os valores do outro. Por isso que é comum você ver esse tipo de personalidade, como eu coloquei lá no meu Instagram, que eu coloquei a Lady Gaga, né? É por isso que você vai ver pessoas que ajudam muito o outro, ajudam muito comunidades, prezam muito por isso, de terem ali de serem pessoas que vão ajudar através das suas ideias, na maioria das vezes, né? Não necessariamente pôr a mão na massa. O advogado, ele ajuda o cliente dele com a intuição dele. Então, a forma dele usar essa função sentimento, que é valorizando o outro, é com a sua intuição. Então, por isso que a gente fala que um auxilia o outro, né? Aliás, para você perceber uma personalidade, é importantíssimo você saber essa função dominante e auxiliar. Elas é que vão ditar ali a pessoa, como que ela funciona na maior parte do tempo. Muda muito quando essa função dominante é uma e a auxiliar é outra, tá? E aí é assim que funciona. Mas ele tem mais 2 funções, como todas as personalidades. E a próxima função que ele exerce, que é a terceira, é a racional, só que para dentro. Vocês estão vendo que sempre troca, né? Então, uma hora para fora, outra hora para dentro, é assim mesmo.
Você vê como a natureza não erra. A gente tem como é que a gente pode chamar isso? Essa harmonia. Isso, quando a gente está saudável, é o que acontece. A gente tem essa harmonia, né? O Jung até deu um exemplo do famoso filósofo Goethe, alemão, que falava desse movimento de diástole e sístole, que são os movimentos do coração, como se introversão e extroversão, né? Então você tem a diástole e a sístole. Bonito, né? Poético. Mas eu tinha que trazer aqui porque eu sei que se você é INFJ, como um bom conselheiro, você deve gostar dessas coisas, dessas analogias sentimentais. É muito bonito. É uma forma muito linda de ver a alma, mas é isso mesmo, na prática é como funciona. E aí, bom, essa terceira função você vai falar, ué, mas ele também usa, então quer dizer que ele também é racional? Não. Aliás, a partir da segunda função, a gente diz que a nossa personalidade ela não tem tanto domínio. Então, até chegar à quarta função, a gente tem cada vez menos domínio dessas funções. Então, essa função racional introvertida, ela é uma função que o INFJ tem menos domínio se comparar com a função sentimento para fora e se comparar ainda mais com a função intuição introvertida. É como é um efeito degradê mesmo, tá? Aliás, é a nossa jornada de vida, como eu já falei em outros vídeos, né? A gente conhecer, vivenciar essas funções. E aí o que acontece é que ele tem um perfil analítico, se ele souber usar, ele tem essa função, ele usa às vezes, porém ela compete com esse sentimento extrovertido. Então, ora ele está sentimental, ora ele está racional. Você que é conselheiro, presta atenção que o seu duelo aí é bem forte, sempre tem esse duelo entre sentimento e razão. E não é qualquer sentimento, de novo. Dou valor para o outro, priorizo o valor do outro ou analiso essa situação de forma racional, de acordo com o que está escrito. Você está entendendo como isso tem a ver com o advogado? O advogado faz isso o tempo todo, ele tem que saber dosar. Se ele for um advogado que desenvolveu bem a sua função racional introvertida, ele é um advogado mais completo. Mas o advogado novo, se a gente for pensar, né, aquele que acabou de sair da faculdade e tal, e que tem esse perfil clássico do advogado de escritório, ele vai saber usar muito mais, ele tende a usar muito mais essa função sentimento. E você pode ver, se você for entrevistar, eu falo que eu trabalhei em RH, a gente via isso. Esse pessoal mais novo, né, que era o pessoal que estava cursando direito, procurando uma vaga de estágio. E quando a gente fez vaga de advogado sênior, por exemplo, que já estava, sei lá, 5 anos, às vezes até para uma vaga de gerência, 10 anos de experiência, é outro perfil e ele já tem essa função racional, se ele for um advogado de escritório, mais desenvolvido. Quando eu falo escritório, eu tô falando de uma advocacia, tá, gente? Não tô falando do escritório empresa. Eu falo daquele advogado clássico que se forma para, de fato, defender um cliente. Então, um advogado mais completo teria esse perfil um pouco mais analítico, porque aí permite ele ler a lei, ele não vai ter um domínio como ele tem da intuição. A ideia é que ele defenda mais a intuição e os argumentos vão vir da defesa. A defesa é mais importante, se pensar neste perfil, tá, gente? Eu não sou advogada, se você for, me corrija aqui. Mas essa função analítica, que seria uma função de estudos, ela não é prioridade para essa personalidade. Ele aprende mais depois com o tempo, ele vai desenvolvendo isso cada vez mais. Apesar de eu já ter ouvido muita gente falar que para fazer direito você tem que estudar bastante, realmente. Por isso que eu também não coloco esse perfil de conselheiro como advogado, porque muitos advogados são mais racionais e introvertidos, porque ele precisa ler bastante antes de defender. Tá vendo a contradição do nome da personalidade? Prefiro conselheiro, tá? Porque ele é muito mais sentimental do que analítico. E advogado tende a ser bem analítico, precisa. Então essas duas funções elas se competem por um bom tempo até ele começar a amadurecer. Porque o racional introvertido é uma pessoa teórica, então todo o conhecimento que ele adquire é em torno dele mesmo, daquilo que ele lê, né? A gente fala que quando é introvertido é vertido para ele,
Então o conhecimento é vertido para ele, não para o outro. Ele não vai pôr isso em prática. Ele vai precisar ter uma base teórica muito grande. Não necessariamente ele vai pôr em prática. Não é que nunca vai pôr, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aliás, essas funções, elas significam que não é certo que todo mundo tem essa personalidade, faz isso, tudo. É uma tendência maior. Você frequentemente usa essas funções dessa forma. Agora você vai dizer pra mim, não, mas eu tenho esse perfil, mas eu não priorizo só os valores do outro, né? Como um FE, eu também priorizo os meus valores. Parabéns, significa que você evoluiu. Alguma coisa aconteceu na sua vida, no seu decorrer, na sua trajetória aí, que você aprendeu a fazer um fluxo de energia ao contrário. Então, o meu valor não vai priorizar só para fora, só o outro e o ambiente. Eu também olho para mim e consigo enxergar meus valores. Muitas vezes a pessoa aprendeu isso na vida por algum motivo, por algum problema, às vezes, que aconteceu com ela, algum trauma, algum erro, e ela falou, nossa, nunca mais eu faço isso, eu vou aprender a valorizar as minhas coisas, né, aquilo que eu acredito, tá bom? Por isso que a análise precisa sempre ser qualitativa, e por isso que eu não sou 100% a favor dos testes, não que eu não use, eu gosto de usar o QATI, que é o teste que a gente usa como psicólogo, mas eu não ponho a minha mão no fogo por ele. Tá? Precisa ter, ali é um teste quantitativo e o teste de 16 personalidades também. Então, a análise qualitativa vem do profissional ou da pessoa que está se analisando, se ela conseguir. Por isso que eu falo, gente, estudem as funções. E por último, a última função dele vai ser a contrária da função dominante. Por isso que ela é a mais difícil. A função sensorial extrovertida é o oposto dessa função intuitiva e introvertida. E é por isso que ela é mais difícil. Pensa comigo, se você domina essa intuição, significa que você usa ela mais vezes, significa que você tem muito mais consciência dessa intuição, significa que você tem um baita de um aliado aí, né? Essa intuição deve ter te ajudado em muitas coisas. Como abrir mão dessa função, se ela te ajuda tanto e você tem tanto domínio sobre ela? Por isso que a função inferior é a nossa sombra. Só que o Jung percebeu que um indivíduo saudável em crescimento, ele evolui, ele entra num processo de harmonia. Por isso que é a função mais difícil da gente desenvolver e não dá para forçar. E você nunca vai dominar essa sensorialidade. Você pode saber que você tem ela, que é essa dificuldade, e por vezes você pode usá-la a seu favor para equilibrar esse excesso de intuição, porque excesso de intuição vira também, traz alguns comportamentos não saudáveis, tá? Que eu até vou falar num outro vídeo quando eu falar do INFJ não saudável. Então, a função sensorial extrovertida, vamos pensar que é uma sensorialidade que é exposta para fora. Tudo aquilo que você põe para fora através dos seus 5 sentidos. Pode ser paladar, pode ser audição, pode ser olfato, pode ser, vamos dar exemplos práticos? Cozinhar, andar de bike. Tudo isso é função sensorial extrovertida. Você tá pondo para fora, pintar, desenhar, função sensorial extrovertida. A referência é o outro, mas é cozinhar para o outro, né? Porque o outro quer, a referência é o outro. Então, as pessoas gostam de sentir isso. Vou fazer fisiculturismo, é para fora. A sensorialidade para dentro é você perceber de forma sensorial. Então, eu memorizo as sensações físicas. A sensorialidade extrovertida não. A energia é para fora, projetiva, como a gente fala. Então, a gente está falando de uma pessoa que tem essa capacidade, mas é difícil. Não é comum, é a sombra dele, como a gente fala, tá? Então, ele demora para sentir, perceber as coisas nesse âmbito mais sensorial. Quer ver quando você está com um intuitivo introvertido, que tem essa função inferior, anda num lugar que está fedendo, está fedido, e aí as pessoas se incomodam com o cheiro e ele não percebi, demora, depois de tempo, nossa, é mesmo, tá cheirando mal, né?
Aí se você falar pra mim, nossa, mas eu até que eu percebo bem os cheiros, né? Eu sou uma pessoa que percebe, bom, significa que você já desenvolveu. Aliás, se você morou num lar, se você foi educado, se você vivenciou lugares onde isso era muito valorizado, a gente vai dizer que você já meio que cumpriu uma parte aí que é mais difícil, né? É que a vida traz situações muito difíceis no âmbito sensorial, além do simplesmente sentir um cheiro, simplesmente sentir o gosto de uma comida. Não é verdade? Vamos pensar, por exemplo, na hora de encontrar um caminho, né? Na hora de você... o caminho é SI, né? A função. Mas o intuitivo, né, no caso o conselheiro, ele também tem dificuldade com SI, assim como SE, porque é função sensorial de qualquer jeito, vai ser função mais difícil, mais arcaica para os intuitivos, qualquer tipo de função sensorial, seja para fora ou para dentro, né? Então pensa que não é só o fato de sentir o cheiro, o paladar. Eu falo no Instagram, o café me ajudou e tudo mais, eu gosto do café, que café é sensorial, eu sou intuitiva, mas tem coisas como processos, né? Eu penei muito em empresa quando eu trabalhava, porque eu tinha que lidar com processos, e processos, quando a gente fala de colocar dados em planilha, tudo isso são atitudes mais sensoriais. E então a pessoa ela pode sofrer com isso, né? Mas dá para desenvolver. O processo terapêutico tá aí para isso, e os vídeos também estão aqui para ajudar. Quando eu falar sobre essa personalidade não saudável, a ideia é trazer para vocês como lidar também com essa função inferior. De qualquer forma, durante a vida, naturalmente ela vai bater na tua porta. É que o legal é que você desenvolva ela para que quando ela bater na tua porta, ela não venha de uma forma tão infantilizada, porque não foi desenvolvida. Então eu sempre aconselho vocês a usarem, mesmo de uma forma arcaica, não interessa, mas sempre é legal a gente trazer da infância. Eu tenho pacientes que são intuitivos, introvertidos, intuitivos no geral, que lembram do que faziam com a sua sensorialidade quando criança, e que quando retomam agora percebem uma diferença na parte emocional. Mas eu não vou falar tudo, porque senão eu vou dar spoiler do que eu vou falar nos outros vídeos e aí não vai ser legal. O bacana é você saber dessa personalidade, que é um baita de um diplomata mesmo, né? Até pelo jeito de falar, você percebe que tem todo um movimento mais... não só um movimento, mas como é que fala? Ai, gente, não tô bem da memória hoje, meu SI tá baixo. Acho que é do que eu usei hoje. Um timbre mais solene, né? Mais pacificador. Então é isso, deixem suas perguntas, seus comentários, sugestões também, estou aberta, porque como estou fazendo 2 vídeos por semana. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sino também, se possível, porque eu estou fazendo vídeo toda semana e você vai receber quando eu postar os próximos vídeos. Até mais, gente!